O Brasil não aprendeu a lição do episódio de Mariana. Nós temos... Caio. Olha, a gente perdeu a comunicação, mas evidentemente já vão ligar aí para o Trigueiro, que nos lembra que realmente a tragédia de Mariana foi a maior tragédia envolvendo o rejeito de minérios no mundo inteiro. Né? E a dimensão desse quadro que o Trigueiro deu também, né? 450 barragens de rejeito de minérios só no estado de Minas Gerais. Claro que é o principal ainda do país em mineração, é algo gigantesco. E o Trigueiro lembra que a gente falou acidente da Samarco, mas a Vale é uma das controladoras da Samarco. Ela é ré naquele processo e investigada por homicídio doloso. Bem lembrado da PIEV, né? O Trigueiro nos lembrou. O homicídio doloso é quando existe a intenção de um ataque. Quando você fala assim, não posso dizer que foi uma fatalidade, né? Digamos assim, eu realmente coloquei em risco a vida das pessoas. Vocês começam a ver novas imagens, né, da força com que essa lama chegou às regiões próximas, aí um carro virado, né? Agora há pouco a gente recebeu as informações realmente dos bombeiros tirando gente de debaixo da lama, retirando feridos, destrói tudo, como vocês veem aí, né? A gente está falando de uma comunidade de moradores. E o pior está naquilo que a gente não vê, né? Exatamente, exatamente. São informações muito incipientes, mas de uma realidade que a gente conhece bem, né? Os dados, os relatórios, o aumento de mineradoras com risco para a população, né? São aqueles relatórios da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, que faz esse monitoramento. Ela diz, olha, não só não diminuiu a quantidade de risco em barragem, como aumentou desde Mariana. Então isso realmente... A gente vai tendo aí um trágico e lamentável déjà vu, né? Exatamente. A gente já viu cenas bem parecidas. A gente já sabe que nos próximos dias estaremos falando das consequências que vão perdurar. A gente já sabe que rios foram atingidos, então cursos d'água que certamente abastecem essa região vai ter problema para a população mais abaixo no curso desses rios. Ou seja, é um drama. E é importante, Lisa, o Trigueiro é um dos nossos maiores advogados nesse caso, né? Com relação à frouxidão da legislação, as pessoas precisam entender o seguinte, você tem que ser, a legislação tem que ser cada vez mais rígida, porque até ela não vai atrapalhar a forma de ganhar dinheiro, ela vai ajudar, porque um desastre desse, por exemplo, é prejuízo para a empresa. Claro. Então essa história de, os ecochatos não deixam o país se desenvolver, não, ao contrário. As pessoas têm que aprender que é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, desenvolvimento e fiscalização. O Trigueiro está de volta na linha com a gente. Trigueiro, você estava comentando que o Brasil não aprendeu as lições da tragédia de Mariana. São várias questões importantes, Maria, que a gente resumiria nos seguintes termos. No Congresso nós temos parlamentares que se empenham em aprovar projetos em favor da mineração, são apoiados por indústrias mineradoras, são parlamentares inclusive que têm negócios privados envolvendo mineração, se envolveram na discussão do novo marco regulatório da mineração no Brasil. Nós temos hoje no Brasil esforços no sentido de flexibilizar a legislação ambiental, defendendo inclusive o autolicenciamento. Agora você imagina a Vale e outras mineradoras se autolicenciando, se com licenciamento do poder público essas coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo, o que será da gente, de todas as pessoas que vivem nas imediações de barragens, dessas populações que estão azuzante, rio abaixo, na região onde, se houver um rompimento de barragem, é para onde o rejeito vai? Se essas empresas se autolicenciarem, como muitos defendem. Então a gente precisa dar o devido valor a processos de licenciamento que sejam, sim, rígidos, que os órgãos ambientais não sejam enfraquecidos, que a vigilância Trigueiro, seja... deixa eu te interromper, só para mostrar para o telespectador, ele está vendo uma imagem já, vamos ver se daqui a pouco o helicóptero volta a mostrar, que esse mar de lama veio com tal violência, destruindo casas, você vê ali um telhado. Telhado, né? Destruindo mesmo casas, entrando por dentro das casas, ou seja, esse mar de lama está numa altura
razoavelmente alta, com perdão da redundância. E o que a gente viu agora há pouco, que a lama fechou uma estrada. Então você já vê funcionários ali colocando os cones, porque ela atravessou uma estrada. Você vê que imagem significativa essa de um teto de uma casa que ficou ali absolutamente tomada pela lama. E agora vocês vão ver a estrada, aí ó, a lama atravessou uma estrada. Isso tudo foi um mar de lama que se formou. Né? Aquilo tudo foi um mar de lama que se formou ali abrindo caminho próprio. Então, realmente, a gente já vê que o prejuízo é grande. Estamos muito preocupados nesse momento com o prejuízo humano, com as vidas que podem ter sido perdidas diante desse quadro que se apresenta aqui na nossa frente. Trigueiro, desculpa ter te interrompido, são imagens novas que a gente está digerindo junto com o telespectador que nos assiste. Continua. O Brasil vai investir melhor. Vocês vão ver. No Brasil, e chegou pela 8ª vez ao Eu vim para XP. O Colégio Objetivo conquistou mais de 7.000 medalhas em Olimpíadas Científicas, incluindo o primeiro título para o Brasil de campeão na Olimpíada Internacional de Física. Sem que o Brasil tivesse promovido uma revolução nos sistemas de licenciamento, nos protocolos de fiscalização e em documentos atualizados determinando como cada uma dessas barragens encontra-se hoje. É uma informação ausente, Maria. A gente não tem esse documento. Enquanto você fala com a gente, com toda a propriedade dessa tragédia anunciada, a gente tem imagens apocalípticas, né? E enquanto você fala, a gente vê aí muita destruição. E Maria, duas informações ainda a acrescentar. Uma delas é que, pelas informações que eu estou recebendo aqui, até vários colegas estão se mobilizando também, cada um falando com suas fontes. Então o André Fran, nosso amigo, colega do Que Mundo é Esse também, falou com o fonte deles lá em Minas também, e checou que não chovia na hora do acidente. E que o janeiro tem sido extremamente seco nessa região, diferentemente de outros anos. E a outra, Cristina Aragão, nossa editora de cultura também, em contato com gente do meio da cultura, já que a gente falou de Inhotim mais cedo, os funcionários também de Inhotim também estão sendo, ou já foram todos, mas estavam sendo retirados por medidas de segurança também do local onde trabalham ali. Ou seja, para a gente só ter a dimensão, claro que a preocupação agora é sempre com as vidas, e também com os desdobramentos potenciais. Sobre Inhotim, hoje é sexta-feira, é o dia que começa o grande movimento de Inhotim na semana. Só que Inhotim foi fechado, o Parque do Instituto Inhotim foi fechado, para dar uma notícia aí confirmada para vocês, por orientação do Corpo de Bombeiros. A medida é válida para funcionários e visitantes e serve como precaução, né? Já que o local não foi atingido pela lama. Para vocês terem uma ideia, a gente põe agora um mapa para vocês, da onde fica essa mina Córrego do Feijão, essa mina da mineradora Vale, que se rompeu. A informação importante e relevante que o André Fran nos trouxe e que o Marcelo nos reportou é que esse está sendo um mês seco nessa região. Por que isso é relevante? Justamente pelo que o André Trigueiro falava há pouco, que no caso de Mariana, tudo indica que houve um problema no sistema de drenagem da água. Chove muito, a drenagem não dá conta do volume, do peso da água e a mineradora, naquele caso de Mariana, 3 anos atrás, tudo indicava que pudesse ser isso. E agora, é por isso que essa informação de não estar chovendo tanto tem alguma relevância, não choveu hoje por um caso como esse. Mas a gente vê, né, nesses relatórios da ANA, que é a agência, né, que fiscaliza as águas, que há todo tipo de risco nessas mineradoras que existem em grande quantidade em Minas Gerais, em grande quantidade no Brasil. E vocês continuam a ver com a gente, as informações dão conta de que no início dessa tarde, uma barragem se rompeu e um mar de lama invadiu a cidade de Brumadinho e pegou logo de cara ali no rompimento da mineradora uma comunidade de moradores
Vale do Ferteco. Isso é cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, né, Maria? Quer dizer, é muito próximo ali, a região metropolitana ainda, de fato. Tudo, perto de Betim. Tudo muito próximozinho. Se você quiser, Marcelo, acho que vale a pena até ter aquele mapa de novo. Brumadinho fica menos de 1 hora de Belo Horizonte de carro. Essa estrada é MG 40, liga Belo Horizonte a essa cidade. E esse acidente aconteceu, esse rompimento aconteceu no quilômetro... 50, né? 50. Da MG 40, né? Aí nas redes sociais, a prefeitura já publicou aquele alerta que mostramos, né? E os moradores da cidade de Brumadinho dizem que vários acessos da cidade estão fechados por causa do mar de lama. Mas a gente viu ali operários e moradores chamando a atenção do helicóptero como se tivesse, precisamos... Tem alguém aqui precisando de ajuda, né? A gente está recebendo aqui várias imagens ao mesmo tempo. Aí, ó, o Instituto de Iotim ali se manifestando, né? Dizendo que está atirando todos, né? Não, desculpe, isso que nós temos aqui... Mas tem, Iotim, aguardamos informações oficiais sobre o rompimento da barragem Brumadinho. Por segurança, estamos evacuando o Instituto. Obrigada, Xuxa, eu estava lendo. Foi mais ou menos a 1h30 da tarde. Certamente o Instituto estava cheio de turistas. Certamente, principalmente, como você bem ressaltou, sexta-feira, né? É um museu de arte contemporânea ao céu aberto, é uma experiência em Iotim, né? Uma experiência de beleza, de beleza natural, de arte, de contemplação, é uma experiência de educação, né? Muitas pessoas visitam Iotim com o intuito de aprender sobre arte, sobre meio ambiente, porque é aquela justa sinergia, né? Aquele amálgama bem sucedido entre arte e natureza. Nós vemos aí os helicópteros do Corpo de Bombeiros sobrevoando o Mar de Lama. Trigueiro com a gente ainda aí no telefone. São tantas variáveis, né, para que a gente vai ter que olhar daqui para frente, né, o Trigueiro. O acidente Mariana nos ensinou que quando a lama, né, cai no rio, as consequências não podem não ser no dia seguinte, nem depois de uma semana, podem ainda ter muito tempo, né, Trigueiro? Não sei se no caso do Rio Paraopeba, como é que isso se dá. Maria, a bomba está com as autoridades. O que diz o ministro de Minas e Energia do atual governo federal? O que diz o novo governo de Minas Gerais sobre esse incidente? O que diz a nova direção da Agência Nacional de Águas, que não é a mesma da época do vazamento da Samarco? A gente precisa ouvir esses depoimentos. O que diz o ministro do Meio Ambiente em relação a licenciamento de mineradoras, de lavra de minério? Qual é a resposta que diferentes esferas de governo dão, porque o Brasil é um país que tem uma produção mineral relevante e tem uma situação caótica do ponto de vista que aludam à segurança de cada lavra, de cada reservatório de rejeito. O presidente Bolsonaro tem falado muito de mineração, da importância de abrir caminho para as mineradoras no Brasil. Qual é o novo protocolo que estabelece essa segurança dos empreendimentos? Esse debate precisa ter lugar. Sem dúvida nenhuma, é um debate que precisa ter lugar. Lembrando que esse rompimento em Brumadinho acontece 3 anos depois da tragédia de Mariana. Aquela época, cerca de 43,7 milhões de metros cúbicos de lama. E aí, para dar um exemplo, eles diziam como se fosse o Pão de Açúcar inteiro caindo. Entendeu? O Pão de Açúcar, o morro do Pão de Açúcar caindo, isso tudo vazou das instalações da mineradora, né, no maior desastre ambiental da história do Brasil e no maior desastre envolvendo uma mineradora no mundo. Valdo Cruz tem outras informações aí sobre as manifestações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre esse rompimento. Valdo, pode falar. Então, Maria, eu também falei com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além do que o Nilson Cravos já nos disse de que uma equipe de emergência do IBAMA ali já foi enviada para o local por determinação dele, que ele conversou com o secretário de Meio Ambiente de Minas, o Germano, que já está na região já.
ele me disse que, além da preocupação de checar a questão de vítimas, né, que pelo visto tem algum tipo de vítima, esperamos que sejam só pessoas feridas, além de ter essa preocupação, ele também tem uma preocupação de desenvolver rapidamente um plano para evitar ali, ou conter, né, minimizar a poluição dos rios. Essas imagens que estão passando aí, eu não sei se já atingiu só o córrego do Feijão ou se já atingiu o rio Paropeba, porque a gente vê pelas imagens aí, a lama já no rio. Aí eu não sei se é o córrego do Feijão ou se já é o rio Paropeba. Então ele está preocupado com isso, para minimizar. A gente viu o que aconteceu lá na questão de Mariana com o Rio Doce, né? Foi uma tragédia, você já falou, e isso pode se repetir agora nessa região. E aí a preocupação se tem mais barragens abaixo para conter a lama. Isso a gente está tentando checar se pode ter alguma barragem mais abaixo que você poderia segurar essa lama para que ela não continuasse descendo córrego abaixo, rio abaixo. Então isso tem que ser checado e é isso que o ministro está procurando se informar. Maria, nesse momento as ações da Vale estão caindo mais de 6% em Nova York, já é reflexo vazamento dessa barragem em Brumadinho, que atinge a mineradora, né, a Vale, que é uma mineradora importante. Está caindo 6% as ações dela em Nova York, Maria. Deixa eu passar uma informação antes da gente chamar o intervalo. Daqui a pouco está confirmado que o porta-voz do governo federal, do governo Bolsonaro, vai se manifestar sobre o que aconteceu. Aí, nesse caso, nós estamos acompanhando aqui as consequências do rompimento da mineradora em Brumadinho, Minas Gerais. Vou chamar um rápido intervalo, em seguida voltamos com outras informações dessa tragédia para vocês. É já já. Olha aqui pra vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. Meu avô tá na beirada do rio. Acabou tudo, ó. Olha aí, galera. E aí, galera, ó. Acabou com tudo. Integrado conquistou o primeiro lugar no Brasil no IDEB e chegou pela 8ª vez ao primeiro lugar no Enem. Bonito é uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul com 20 mil habitantes. Cerca de 80% da sua população empregada está na indústria do turismo. A grande atração aqui são as águas cristalinas dos rios. Nos últimos tempos, essas águas cristalinas estão sendo ameaçadas, inclusive pelo uso indevido do solo. A cidade tem muito medo de perder todos os seus empregos na indústria do turismo. Estamos de volta acompanhando com informações sobre o rompimento da barragem que se rompeu, o rompimento da barragem, perdão, de Brumadinho.